Com tantas obras em Belo Horizonte, você já parou para pensar em como as intervenções urbanas modificam a vida de quem vive na cidade? A repórter Ana Carolina Amaral foi conversar com a arquiteta e urbanista Cláudia Pires e conta pra gente se Belo Horizonte tem sido uma cidade boa para se viver. Não é isso, Carol? Oi, Pedro, Simone e telespectadores do Revista. Nos últimos anos, a cidade de Belo Horizonte tem passado por diversas modificações. É o caso da Praça da Savassi, onde nós estamos, na região centro-sul da capital. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, obras de revitalização, de construção de viadutos e ampliação de vias têm o objetivo de beneficiar a população e aumentar a relação deles com ambientes como esse. Mas será que isso acontece na prática? Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, eu converso agora com a arquiteta e urbanista Cláudia Pires. Cláudia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. É um prazer, sempre. Vamos nos sentar? Bom, Cláudia, em primeiro lugar é importante a gente fazer uma distinção entre as obras de revitalização e outras intervenções que são feitas na cidade, não é mesmo? Na verdade, a intervenção urbana ela tem um caráter mais amplo. Ela exige uma participação da população, ela exige um constante debate para saber o que é melhor para a cidade. Então, às vezes, uma obra viária dentro da cidade, ela vai resolver um problema do trânsito, da mobilidade, mas ela não vai trazer para aquela região um convívio harmonioso, um lugar de encontro para aquela comunidade que mora ali naquele local. Então é importante distinguir uma obra que vai revitalizar uma determinada área e uma área que vai requalificar aquilo para o trânsito, para a mobilidade, do ponto de vista da cidade como um todo ou da região metropolitana. E essas obras de revitalização, elas recuperam esse vínculo que uma vez as pessoas já tiveram com determinadas regiões da cidade, por exemplo, aqui na Savassi, né? Sempre com uma tradição das pessoas frequentarem. Na sua opinião, essas obras, elas revivem isso na população? Toda obra dessa tem que ser acompanhada de perto pela comunidade, pela sociedade civil, de forma que ela participe dos processos de tomada de decisão e influencie também nas tomadas, nos projetos que os urbanistas, as pessoas que estão responsáveis pela área vão fazer. Possam tomar decisões também, ajudar nessa tomada de Justamente, decisão. Afinal, se uma obra foi abandonada, uma área da cidade foi abandonada, é sinal que não existe um vigor econômico, uma dinâmica do encontro. Isso foi sendo perdido ao longo do tempo. Então, esse espaço passa por um estágio de degradação, de abandono. Muitas vezes o poder público deixa de investir os seus recursos para cuidar e monitorar aquela área. Então, a área começa a ficar perigosa, ficar insegura para o transeunte e ele prefere procurar outros espaços da cidade para conviver. Então, no caso dessas revitalizações, o caráter delas é trazer de novo o morador, o convívio cotidiano, a prática do comércio, do desenvolvimento econômico para aquela região. Então as revitalizações elas têm que ter sentido e aí elas se respaldam muito na comunidade, na sociedade de uma forma geral. Cláudia, você tocou num ponto importante, que é justamente as pessoas se afastarem desses locais, de repente, pelo aumento de criminalidade. Isso tem mudado? A gente tem visto que as obras na Raul Soares aconteceram há um tempo, já em 2008, agora a Savassi, outras regiões da cidade estão passando por isso. Na sua opinião, isso tem mudado? As pessoas não estão se afastando mais por conta da criminalidade? Olha, dependendo do local. Se você faz uma intervenção de cunho rodoviário, como é o caso que ocorreu agora há pouco e tem acontecido na cidade em corredores de tráfego como a Antônio Carlos, a Cristiano Machado, você define que aquele corredor de tráfego é um corredor de tráfego prioritário para a mobilidade rápida, dificilmente as pessoas irão utilizar aquele espaço para o encontro ou para o convívio cotidiano. Esse que a gente está falando que acontece nas praças, nos locais de maior fluxo de gente, né? Mas se você faz uma obra como é o caso da Savassi, por exemplo, ou propriamente da Raul Soares, onde você vai recuperar as calçadas, os jardins, você vai recuperar o equipamento público que está ali presente, é sentido, é notório que as pessoas começam a ir de novo, frequentar o espaço e elas vão sentir pela iluminação, pelo desenho urbano, pelo cuidado com o lugar, que elas estão seguras naquele local. Nós falamos agora em formas de aproximar as pessoas desses espaços,
Mas tem algumas intervenções, algumas obras que afastam a população, não é, Cláudia? Por exemplo, a Avenida Antônio Carlos, a Avenida Cristiano Machado, passando constantemente por obras. Isso afasta as pessoas? Quais elementos a gente pode identificar aí que impossibilitam esse trânsito da população? A obra pública, quando ela tem um caráter rodoviarista, dificilmente ela vai atrair moradores, vizinhos, pessoas interessadas em conviver naquele local, porque ela vai ter uma ênfase no carro. O que a gente tem visto é que Belo Horizonte é uma cidade aprazível para o morador, para o transeunte, para as pessoas que gostam de andar a pé, mas nós estamos privilegiando, através das políticas públicas, mais o automóvel do que esse convívio. Então, os espaços para o ciclista, o espaço para o pedestre, o espaço para o encontro nas esquinas, que é tão característico da cidade, tem perdido força em prol do automóvel. Isso faz com que a cidade fique muito mais árida, muito mais difícil de atrair para os locais públicos as pessoas que geralmente ficavam ou permaneciam nesses locais. Elas preferem se refugiar no ambiente doméstico ou nos shopping centers, né? Então a gente tem que, a política pública de desenvolvimento urbano, ela tem que pensar em ações motivadoras da volta da pessoa para a rua. As pessoas transitando na rua, elas por si só vigiam o local e trazem a vitalidade que também é a segurança. Uma pessoa não vai transitar sozinha por um determinado corredor viário, mas se ela conseguir perceber ali que outras pessoas estão confortáveis em permanecer naquele local e que não há ameaça à sua segurança, ela dificilmente vai afastar daquele lugar. E normalmente, como você disse, é um privilégio dos carros, né, Cláudia? Porque as pessoas, de repente, não se sentem à vontade ali para atravessar perto de um viaduto, o que está acontecendo muito nas nossas vias. Né? Tanto viadutos quanto passarelas, né? O espaço nessas obras de arte para o pedestre é muito pequeno. Então isso também afasta o pedestre. Ele quer ver um espaço para ele. Por exemplo, agora foi feita uma revitalização urbana na cidade de Nova York, por exemplo, onde o foco era o pedestre. Então as pessoas... diferente do nosso foco. Dificilmente as pessoas se afastam daquele local. Tem jardim, tem bancos de praça, tem equipamento público, tem tudo aquilo para levar o pedestre para o local. Então ele se sente acolhido pelo ambiente público, pelo espaço público. Se você faz uma obra só para atender o automóvel tem uma velocidade incompatível quando transita, logicamente, livremente, sem os congestionamentos, né? Muito diferente do caminhar, do passear e do encontro na praça pública. Então, dificilmente as pessoas vão ser atraídas para aquele lugar, elas vão ser expulsas. E aí aquele lugar vai ficar inseguro, vai ficar, vamos dizer assim, vai atrair uma atmosfera que não é aprazível, não é atrativa para o morador. E ele vai se afastar. Nós temos um dado de 2006 que fala de aproximadamente 164 moradores de rua. Acredito que isso já deve ter aumentado com o passar dos anos. A construção de viadutos, Cláudia, contribui para que haja um aumento que propicie novas moradias, né, se a gente pode falar assim, para os moradores de rua? Olha, o que atrai o morador de rua é a ausência de políticas públicas em outras áreas, né? A política de moradia de rua, de moradores de rua para o morador de rua, ela tem que ser uma política muito específica. Existe, a gente sabe, no cotidiano das grandes cidades, pessoas que já se acostumaram a viver transitando pela cidade como nômades. Isso está comprovado, existem estudos antropológicos que falam sobre isso, né? Mas isso também pode ser provocado por um aumento da taxa de aluguéis, por um aumento da dificuldade do acesso à moradia. Isso tudo tem que ser aferido. O desenho urbano por si só ele não vai resolver a cidade. O que resolve a cidade são políticas coligadas, uma visão holística do que é o desenvolvimento urbano e de que é propriamente dito a cidade que todo mundo quer. E é importante também a gente salientar que não importa o número de moradores de rua, eles nem sempre estão ligados com os dados da criminalidade, né? Que, de repente, a gente pode sim associar os viadutos. Né? É um erro considerar que todo morador de rua é um delinquente por excelência, né? A gente está dentro de uma sociedade extremamente desigual, né? Onde os direitos e os acessos não são iguais para todas as pessoas e a gente sabe que existe as políticas públicas de inclusão, elas estão tomando corpo no país há muito pouco tempo.
tempo. Então, existem indivíduos que foram criados na rua pela própria dificuldade de inserção numa política pública abrangente. E nunca se envolveram com crime, né? E nunca se envolveram com crime. Casos. Existe aí e até acaba sendo cultura daquele cidadão transitar pela cidade sem necessariamente se fixar nela. É uma característica. Agora, isso também tem que ser acompanhado de perto, porque existe aí sim as questões relacionadas à droga, ao consumo de drogas, a própria questão da ausência de uma política pública efetiva para moradia, que pode levar o indivíduo também para as ruas por ausência de alternativas. É importante detectar esses problemas e ir na raiz do problema, né? Não no resultado da ausência das políticas, que pode ser, por exemplo, uma moradia inadequada debaixo de um viaduto. E de repente, Cláudia, para frente, as pessoas pensarem, os nossos políticos, nossos governantes, pensarem em casar, de repente, essas políticas. A política urbana, de construção, né, de vias, de ampliação, junto com a de moradia, junto com essa população fragilizada. É importante esse pensamento em conjunto. Eu acho que o Brasil ainda tem muito a caminhar e a ganhar em relação a políticas mais inclusivas. Eu acho que os últimos governos, né, que têm tentado minimizar essa questão da pobreza, já vão abrir um grande espaço para que você tenha cidades menos desiguais, onde os espaços sejam segregados. Eu acredito que no futuro a gente tenha uma sociedade melhor, mais dinâmica, mais participativa, que possa fazer valer seu direito de decidir o que se faz dentro da cidade, e isso aí vai ter que mudar, inclusive, a mentalidade e a forma de agir dos nossos políticos. Cláudia, então nós já estamos chegando ao final da entrevista, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Belo Horizonte é uma cidade, tem sido uma cidade melhor para se viver? Na sua opinião, de arquiteto e urbanista? Na minha opinião, Belo Horizonte tem piorado sensivelmente nos últimos anos. Eu acho que as políticas públicas de desenvolvimento urbano na cidade são predatórias, e se os governantes dessa cidade não tomarem cuidado, no futuro nós vamos ter uma cidade com péssimos indicadores de qualidade de vida. Eu acho que a atenção aí para o uso e ocupação do solo na cidade, para a problemática da verticalização em áreas inadequadas e indevidas, para as questões de riscos ambientais urbanos, todas essas questões estão assolando o espaço urbano da cidade, uma cidade projetada para ter 200 mil habitantes, que tem praticamente 2 milhões hoje. Então nós temos que ter muito cuidado com isso e acertar mais do que errar na hora de decidirmos sobre o futuro da nossa cidade. Uma cidade tão querida por nós, né? Justamente, eu não sou nem de Belo Horizonte, eu sou nova-limense. Mas eu prezo muito essa cidade, que foi a cidade que me acolheu. E eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior na hora de decidir sobre o futuro da cidade. Isso se faz com uma boa legislação urbanística e principalmente com respeito à opinião do cidadão que mora dentro da cidade. Ok, acabamos com esse super recado da Cláudia. Justamente. Então eu conversei com a arquiteta e urbanista Cláudia Pires. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Então tá bom. Voltamos no estúdio. Valeu, Carol, por mais essa entrevista aqui no nosso programa. E no próximo bloco, veja os problemas de trânsito em uma das principais avenidas da capital. E ainda as atrações culturais. Não saia daí, o Revista volta já. Belo Horizonte foi cenário de um terrível acidente envolvendo uma carreta que trafegava em local proibido. 12 carros foram atingidos, 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. Este foi apenas mais um dos vários acidentes envolvendo vítimas na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte. As famílias sentem dor e esperam mudanças e regras mais efetivas para o local. No dia 6 de junho, a história desses jovens de 23 anos foi interrompida em um acidente com grande repercussão na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Eles estavam voltando de um shopping center quando o carro em que eles estavam foi atingido por uma carreta desgovernada. Caroline Palmerife e Lucas de Oliveira Magalhães foram vítimas de mais um acidente em uma das principais avenidas de Belo Horizonte. Há 40 anos eu moro nessas redondezas. Há 40 anos eu vejo acontecer acidente, mas nunca imaginei que seria com a minha família, alguém da minha família. Eu tenho que pedir para Deus de não ser uma vítima.
O trânsito em Belo Horizonte, ele por si só já é perigoso em qualquer lugar. Assim como essa família, muitas outras sofrem por causa dos problemas de trânsito em Belo Horizonte. Situações que se repetem e afetam desde os pedestres aos motoristas e usuários do transporte coletivo. Cerca de 95 mil carros passam por aqui todos os dias na Avenida Nossa Senhora do Carmo, uma das principais saídas de Belo Horizonte. Os últimos dados do Detran registram um aumento de 10% no número de acidentes de 2009 para 2010. Neste último ano, foram 132 acidentes, inclusive com vítimas fatais. De acordo com a BH Trans, o acidente ocorrido aqui, em junho deste ano, foi o primeiro, desde que foi proibido o tráfego de carretas no local. E as marcas do acidente continuam por aqui. Esta fisioterapeuta, que mora no bairro Santo Antônio há 20 anos, vem presenciando a imprudência do trânsito na região. E a insegurança já faz parte da rotina dela. Hoje, quando eu paro no sinal, eu estou sempre olhando no retrovisor. Eu sempre assim, vendo o que vem para trás. O tempo todo eu fico olhando. Não sei se adianta não, né? Porque eu acho, a hora que está acontecendo, não sei nem o que dá para fazer. Mas hoje eu já fico mais ligada nisso. Tem que ter uma sinalização melhor, porque nem sempre a culpa é dos motoristas. Eles vêm de fora, não conhecem, acontece igual o rapaz aconteceu aí, que infelizmente ocasionou um monte de morte aí. Em 2010, para amenizar os acidentes, houve a restrição de horário e tráfego de veículos pesados. Há 3 anos, a BH Trans implantou outras medidas para melhorar o tráfego de veículos e criou uma faixa central, exclusiva para ônibus. Todas as vezes que você segrega o transporte coletivo, linhas especiais para transporte coletivo, no meio da avenida, há o risco de acidentes, sobretudo atropelamentos. O correto aqui era voltar a linha de ônibus para as laterais da avenida, liberando o fluxo de veículos nas outras pistas da avenida, que é extremamente grande, muito maior do que o fluxo de ônibus, né? Mas, infelizmente, o que nós estamos assistindo aqui é que as obras que foram feitas para beneficiar o pedestre está prejudicando o pedestre. De acordo com este especialista em trânsito, outros aspectos são atribuídos aos riscos de acidentes nas avenidas da capital. 400 carros são emplacados por dia em Belo Horizonte e as vias continuam as mesmas. Não tem obra, tem puxadinhos. As obras que são feitas são obras paliativas ou subdimensionadas, que não se pensa a cidade para 50 anos. Nós estamos obras que deveriam ter acontecido há 40 anos atrás, é que estão acontecendo agora. Depois do último acidente, o Grupo Executivo de Gestão Articulada do Trânsito, GEGAT, decidiu tomar algumas medidas para intensificar ainda mais o controle do tráfego de carretas e cavalos mecânicos na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Medidas de curto e médio prazo serão tomadas, como aumentar o número de radares, câmeras de monitoramento e painéis de mensagens variáveis na BR-356, além de um ponto de monitoramento que será criado para operar 24 horas por dia. Nós temos que ter vias bem sinalizadas, vias adequadas para a categoria de tráfego, e as nossas não são, diga-se de passagem. O anel rodoviário não foi concebido para isso, para o tráfego de caminhões pesados que estão atravessando Belo Horizonte. Para isso é necessário o rodoanel, é necessária a reforma do anel, mas há necessidade da construção do rodoanel. O rodoanel é que vai tirar as carretas pesadas da região metropolitana, de dentro da cidade de Belo Horizonte, passando por fora, na região metropolitana. E o olhar para o trânsito tem que estar mirado em todas as pessoas e lugares da cidade. Ontem foi minha filha. A gente não sabe quem vai ser a próxima vítima. Todo mundo está sujeito. A gastronomia italiana é uma das mais conhecidas no mundo. No Brasil, ela chegou com os imigrantes e desde então as massas e molhos inconfundíveis, junto à praticidade do preparo, fizeram com que ela se perpetuasse nos cardápios. Conheça agora um pouco mais sobre essa culinária que encantou e segue conquistando o paladar dos brasileiros. Na série Quem Tem Boca Vai à Itália!
Em 1888, os imigrantes italianos desembarcavam no Brasil em busca de trabalho, já que a mão de obra escrava tinha sido abolida no país. No Brasil, os imigrantes precisaram se adaptar ao clima, às técnicas agrícolas e à cultura local. Mas de uma coisa, os italianos não abriram mão: da tradicional culinária. Depois da imigração do final do século 800, aqui tive uma grande imigração italiana. Então, a tradição continuou. Aqui em Minas, especialmente, tem muitas famílias com descendentes italianas que continuam a gastronomia e a cultura italiana também nas refeições. Vieram os italianos para trabalhar nas fazendas de café e tal. E o italiano tem uma característica muito interessante, que ele não se adapta, ele se adapta aos costumes, aos horários dos países para onde ele vai, mas ele não se adapta à alimentação, isso em lugar nenhum, então ele sempre leva a alimentação dele junto. E chegando aqui, imediatamente começou-se a produzir massa, né, para esses italianos se alimentarem. Eles trouxeram para o Brasil uma lista de ingredientes que identifica esta culinária. Na gastronomia italiana, os ingredientes típicos são bom azeite extra virgem, uma boa massa de grano duro, tomate pelado, parmesão e também bom vinho rosso. Com as novas possibilidades e combinações na mesa, a culinária italiana caiu no gosto e no cardápio dos brasileiros. Por ela ser muito caseira, então a gente acaba gostando muito dela e todo mundo consegue reproduzir ela em casa. Né? O caso do risoto, por exemplo, né, que é um prato que apareceu mais nos restaurantes, hoje todo mundo já sabe fazer um risoto em casa, sabe, né, os mistérios do risoto, como combinar, como fazer. Então é uma culinária que pode ser reproduzida em casa. Para o chefe Maurizio Gallo, que mora no Brasil há quase 10 anos, a culinária brasileira vive em perfeita harmonia com a italiana. Eu, quando cheguei aqui, para mim era como se fosse na Itália, parecia igual à Itália, sempre com muito calor humano, muitas palavras e também uma boa comida. Proprietário de uma legítima cantina italiana, ele mostra uma criação dele, inspirado na culinária brasileira. É o penne ao molho tricolor, com picanha recheado de queijo Minas e parmesão. Também temos aqui i nostri penne com molho tricolor, que é molho açúcar, bechamel e molho a pesto. Colocamos aqui na nosso prato. Pronto. Agora a nostra picanha recheada já está pronta e já está cortada. Colocamos aqui ao lado com o molho reduzido ao vinho. Pegamos um pouco de manjericão. E o prato com um pouco de orégano. A textura dos molhos e os tipos das massas variam por causa da geografia da Itália. E as cores da bandeira italiana normalmente são bem representadas pelos ingredientes desta culinária tão especial. Aqui eu fiz só mesmo para mostrar um exemplo, né, de uma massa com molho de tomate, né, que o queijo ralado por cima. É um prato que representa bem a Itália pra gente, né? Que a gente tem um tagliatelle, um molho de tomate e azeitonas. E aqui eu fiz um risoto, né, que é, eu acho que o segundo prato que também representa bem a Itália. Aí eu usei ingredientes com as cores da Itália, tomate, manjericão e queijo, né? Mas é um risoto bem básico. E Giuliana, dove sta Matteo? E adesso forza, l'ultima volta! Ciao! E tem um monte de dicas culturais bacanas para você. Confira agora com Rebeca Penido. Se você é universitário e trabalha buscando novas formas de se expressar com audiovisual, não deixe de se inscrever no 5º Festival Internacional de Vídeo Universitário, o YouFrame.
Os filmes produzidos por estudantes do mundo inteiro serão avaliados por um grupo de jurados compostos por profissionais e por um júri popular. O premiado poderá ganhar aproximadamente R$6 mil, ou prêmios de um dos apoiadores do festival. Para mais informações, acesse o site www.youframe.org. E boa sorte! Pernambucanos, baianos, paulistas, cariocas, gaúchos, paraibanos, catarinenses, além, é claro, dos mineiros. Esta enumeração pode até parecer com aquela canção de Chico Buarque, Para Todos, mas se trata, na verdade, da Mostra Cultural Contemporânea, que acontece sempre às sextas, sábados e domingos, até o dia 2 de setembro na Funarte. O público pode esperar a apresentação de músicos que impulsionam novos trabalhos. Artistas como China, Mombojó, Vanguard, Transmissor, Apanhador Só e Marcelo Genesi fazem parte dos músicos que se apresentam em Belo Horizonte. Dançar na chuva quando a chuva vem. Amanhã é dia dos mineiros se renderem à provocação e à energia da baiana criada em Pernambuco, Karina Burr, que emplaca boas canções desde Eu Menti Pra Você, o primeiro disco solo lançado em 2010. Possa me livrar da culpa, que eu não sei ser menino da cruz. A Funarte fica na Rua Januária, número 68, no bairro Floresta. Os ingressos custam R$10 a inteira. A venda acontece no local, 1 hora antes de cada apresentação. E tem um time de bons músicos na semana que vem, em homenagem à cantora ganhadora do Prêmio da Música Brasileira, Helena Pena. Olha só! Grandes artistas como Toninho Horta, Amaranto, Fernando Brant, Chico Lobo e Cadu Viana. O show acontece no Grande Teatro do Palácio das Artes, às 9 da noite, na próxima quinta-feira, 12 de julho. O ingresso custa R$20 e o disco poderá ser adquirido no local pelo mesmo valor. Toda a renda da bilheteria e da venda do disco será revertida em benefício da artista. A peça Tio, a saga de um herói torto do grupo Galpão, é uma narrativa inspirada nas histórias germânicas da Idade Média. Em comemoração aos 30 anos, o espetáculo apresenta a volta do grupo ao teatro de rua e as formas de representação popular. Era dia de festa! Não fazia arte! Olha quanta gente! Assim como Macunaíma, de Mário de Andrade, o personagem título da peça do Galpão é um típico anti-herói criado pela cultura popular alemã da Idade Média. A montagem de Tio, a saga de um herói torto, foi realizada a partir do texto do dramaturgo brasileiro Luiz Alberto de Abreu. Com direção de Júlio Maciel, cenários e figurinos de Márcio Medina e direção musical de Hernani Maleta, as apresentações acontecem terça, quarta e quinta, no Parque Lagoa do Nado, às 7 da noite. Valeu, Rebeca! E semana que vem tem mais. Continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Twitter e Facebook da PUC TV. E você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau! Dove se balla bene! E Giuliana, dove sta Matteo? E adesso forza, l'ultima volta!